prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 111, o item 81, a chave da verdade. Bom, irmãos, esse aqui é um documento raro que ele foi preservado dessa igreja anabatista, tá bom? Muitos nós vimos que foram destruídos dos donatistas, em especial aquela obra contra a igreja dos traditores, ou seja, contra a igreja católica, que foi uma igreja, segundo os anabatistas donatistas, né? Foi uma igreja formada a partir de traditores, ou seja, pessoas que haviam negado a fé durante a perseguição de Diocleciano. Aquele documento desapareceu, ele foi destruído pela Igreja Católica. Esse aqui, a Igreja Católica não conseguiu destruir, ele ficou desaparecido por muito tempo e nós veremos agora, ele será encontrado 1.200 anos depois em uma biblioteca. Bom, o ano é 690 da era cristã, foi uma obra escrita pelos anabatistas paulicianos. O mesmo autor John Christie, esse americano, né, que escreveu essa obra de história das igrejas anabatistas, ele é um defensor da teoria do sucessionismo, ou seja, uma sucessão de igrejas cristãs fora da igreja católica. Ok? Então eu utilizo sempre o livro dele também como uma referência, porque ele prega o que eu estou defendendo com vocês. E é sempre importante, né, ver que tem um historiador conceituado. Essa obra dele está organizada em 2 volumes, né, uma grande obra, muito respeitada. E ele defende exatamente o que eu estou dizendo para vocês. E sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica. Veja o que ele diz. Havia um livro antigo dos paulicianos chamado Chave da Verdade, mencionado por Gregory Magistos no século XI. Felizmente, o senhor Fred Conibir, ex-membro do colégio University College, Oxford, estava muito interessado em assuntos na Armênia. Ele esteve pela segunda vez naquele país em 1891, em busca de documentos ilustrativos da história dos paulicianos. Ele caiu sobre uma cópia da Chave da Verdade na biblioteca do Santo Sínodo, dá esse nome aí, Ediniatzin. Ele recebeu uma cópia em 1893 e o texto com tradução para o inglês foi impresso pelo senhor Conibir em 1898. Ele também acompanhou o texto com dados importantes recebidos de histórias armênias e de outras fontes. Como se pode julgar, essa não é apenas uma fonte nova, mas uma importante fonte de informação. É permitido aos paulicianos, por fim, implorar em certa medida por si mesmos. Somos capazes, portanto, praticamente, de reconstruir a história pauliciana. Por que essa obra é importante? Porque os católicos eles acusaram os paulicianos de diversas heresias, inclusive vão de defender a heresia que Agostinho de Hipona também defendeu por muito tempo, quando ele frequentou a seita do maniqueísmo, do falso profeta Mani. Tá bom? E esse autor aqui, John Christie, ainda relata, quando foi encontrada essa obra, ficou provado que os católicos tinham mentido, o que era um padrão na história da Igreja Católica. Todos os adversários dela, a Igreja Católica inventou mentiras o quanto ela pôde. O comentário prossegue. Eles alegaram que o texto da Chave da Verdade.
Vamos então nos submeter humildemente à Santa Igreja Universal e seguir suas obras que agiram com uma mente e uma fé e nos ensinaram. Lembre-se que os católicos usavam o termo católico, que significa universal, para fazer referência à igreja deles. Os paulicianos estão dizendo que não. A verdadeira igreja católica ou a verdadeira igreja universal está fora da igreja de Roma. O autor aos Hebreus fala da universal Assembleia dos Santos, né? Essa é a verdadeira igreja cristã. E os paulicianos fazem parte dela. A obra-chave da verdade prossegue. Pois ainda recebemos, na única época apropriada, o santo e precioso mistério de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial, ou seja, na época do arrependimento e da fé. Como aprendemos com o Senhor da Igreja Universal e Apostólica, prosseguimos e estabelecemos com perfeita fé aqueles que até então não têm o batismo sagrado, margem, ou seja, latinos, gregos e armênios que não são batizados. Antes, nem provei do corpo ou bebi do sangue santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, de acordo com a palavra do Senhor, devemos primeiro trazê-los à fé, induzi-los a se arrepender e dar margem, batismo a eles. Ok? Conceder o batismo a eles. Por que o texto diz isso? Porque os católicos romanos, como até hoje, os protestantes e reformados, eles batizam recém-nascidos, dizendo que a fé dos pais substitui a fé dos filhos e que esses filhos agora fazem parte do reino de Deus. Isso é mentira, irmãos. Essas falsas igrejas estão enganando as pessoas. Nós temos que falar isso para libertar a humanidade dessas mentiras católica, protestante e reformada. Cristianismo requer confissão de fé. Então, o homem, em algum momento da vida dele, ele tem que decidir por Jesus e assim ser batizado. Batismo de recém-nascido nunca teve e nunca terá valor diante de Deus. O próprio autor John Christian prossegue. Os paulicianos foram acusados de serem maniqueístas. E muitos preconceitos foram despertados contra eles por esse motivo. Os paulicianos, diz Adenei, foram mais flagrantemente difamados de todas as seitas cristãs. Você veja que o historiador ele chama de seita, né? Ele prossegue. Os católicos romanos sempre denunciaram os ensinamentos de Marcion com hostilidade singular. Agora se sabe claramente que os paulicianos não eram maniqueístas. A chave da verdade resolve esse assunto. Então você veja, isso só foi descoberto, essa obra só foi descoberta mesmo nos anos 1800, 1893 que ele recebeu. Pode dizer, quase 1900. Então, desde os anos 600, quando a Igreja Católica difamava essa igreja, foram necessários 1.300 anos para nós conseguirmos provar que a Igreja Católica estava mentindo contra essa igreja anabatista.